Amados irmãos, aqui estamos nós, nesse 29 de julho, dia que o Senhor nos fez para o nosso viver, para adorá-lo, para servi-lo, para trabalhar para o seu reino, fechando o primeiro mês do segundo semestre desse ano de 2020, esse ano marcado por essa vivência que a gente está tendo da pandemia e tanta tragédia. Mas estamos aqui para louvar e bendizer o nome do Senhor, para continuar suplicando a sua graça e a sua misericórdia. Estamos então iniciando o nosso culto de quarta-feira e como temos falado, o nosso conselho reuniu-se ontem, terça-feira, para trabalhar a questão do retorno da igreja. Após trabalharmos isso entre nós, de várias considerações, tomamos a seguinte decisão: a igreja deverá retornar no primeiro domingo de setembro com um culto na parte da manhã. Claro que essa decisão ainda será avaliada em dois outros momentos, a terça-feira 11 e a terça-feira 25. Correndo tudo bem, observadas as condições em torno desse problema geradas pela nossa observação, pelos pareceres médicos e sanitários, então estaremos voltando no primeiro domingo com celebração da ceia. O que vamos fazer? Após essa palavra, nos próximos cultos nós vamos então começar a divulgar as condições. Não temos condições, conforme prescrito em lei, de receber toda a congregação, nem o salão todo, e as condições de chegada, de inscrição, número, tudo isso será colocado em avisos que os irmãos vão tomar conhecimento. Mas por agora, o que temos para dizer é que a data prevista para o nosso retorno é primeiro domingo de setembro para o culto da manhã. Estamos em oração, estaremos em observação. Se surgir alguma situação nova, é evidente que a decisão pode sofrer qualquer mudança. Mas, de todo modo, o Conselho estará reunido nesses dois momentos, em 11 e em 25, quando vamos, então, sacramentar, a decisão tomada. Deus nos ajude, Deus nos abençoe, Deus nos conduza. Vamos convidar para nos conduzir na oração inicial ao nosso culto a irmã Maria da Penha Pessoa. Oremos, então, com a irmã Maria da Penha, dando início ao nosso culto. Senhor Deus, obrigado por mais essa oportunidade de falar contigo neste dia, obrigado por este dia, porque o Senhor tem cuidado de nós, apesar das lutas, aflições, sentimos o teu cuidado em nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus, pela tua igreja, pelo andamento dos trabalhos, do culto, que o Senhor continue abençoando o pastor Elias, continue dando a ele discernimento, também a diretoria da igreja nas decisões a serem tomadas, Senhor. Te agradeço também pelos irmãos que têm sido incansáveis no trabalho para o culto online, que o Senhor possa continuar abençoando a cada um, Senhor Deus. Também lembro dos enfermos, dos enlutados, que o Senhor possa confortar, consolar os corações e possa também, Senhor, ser com os enfermos, dando o restabelecimento de cada um, Senhor, cuidando segundo a Tua vontade. Também abençoando o pastor Miguel, que vai trazer um estudo da palavra. Prepare os corações, Senhor, que vão ouvir, que possamos sempre colocar em prática, Senhor, a nossa fé, que possamos sempre ajudar o próximo, Senhor Deus. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Após orarmos ao Senhor, vamos cantar uma expressão de louvor que é muitíssimo cantada, não é? O hino que tem por título Chuvas de Bênçãos. Esse é um sentido espiritual do texto, mas bem que nesse momento do Brasil, em várias partes dele, nesse tempo de tantas queimadas, devemos pedir a Deus que nos abençoe também com chuvas, fisicamente falando, porquanto a nossa terra anda muito seca, nossas lavouras prejudicadas, nossas barragens. Então, enquanto cantamos esse sentido espiritual do chuvas de bênçãos, tenhamos o sentido de pedir a Deus que se compadeça de nós e nos envie também chuvas para
umedecer a nossa pátria, a nossa terra tão carente. Mas cantemos por agora chuvas de bênçãos. Chuvas de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos veremos, chuvas de bênçãos dos céus. Chuvas de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, vida de paz e perdão. Os pecadores indignos, graças dos céus obterão. Chuvas de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, manda-nos já, ó Senhor. Dá-nos agora o bom fruto desta palavra de amor. Chuvas de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, chuvas mandadas dos céus. Bênçãos a todos os crentes, bênçãos o nosso bom Deus. Chuvas de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Tendo louvado ao Senhor, vamos abrir a sua palavra num texto muito bonito do livro de Salmo número 40, Salmos, o de número 40, para ler dois versos, o verso 4 e o verso 5 do Salmo 40. Livro dos Salmos, o Salmo de número 40, os versos 4 e 5, texto que diz assim, leremos duas vezes. Bem-aventurado o homem que coloca sua confiança no Senhor e não se volta aos arrogantes, nem aos que seguem a mentira. Senhor, Deus meu, muitas são as maravilhas que tens operado e os teus propósitos para conosco. Não há ninguém que se possa comparar a ti. Quisera eu anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se pode contar. Lindo texto, né, irmãos? Vamos outra vez. Bem-aventurado o homem que coloca a sua confiança no Senhor e não se volta aos arrogantes, nem aos que seguem a mentira. Senhor, Deus meu, muitas são as maravilhas que tens operado e os teus propósitos para conosco. Não há ninguém que se possa comparar a ti. Quisera eu anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Confiança no Senhor, apesar das nossas lutas, essa é uma palavra que nós cremos, que nós professamos e que nós abraçamos. Com essa palavra no nosso coração, vamos convidar o irmão Alexandre para o momento missionário. Irmão Alexandre, com a palavra. Boa noite, amada igreja. Que prazer estar com os irmãos nesse culto de quarta-feira à noite. E estamos em missões, amados. Estamos trabalhando para Missões Rio, missões nacionais. Essa campanha de 2020 diferenciada por causa dessa pandemia. Estamos aqui em vídeo. Graças a Deus podemos falar com os irmãos por aqui e continuar a nossa batalha. Quero lembrar, amados, que sexta-feira, agora dia 31, é o último dia para você fazer o seu alvo, me enviar o seu alvo. Você pode me ligar
você pode mandar pelo WhatsApp, afinal nós vamos falar sobre isso, vamos ver quanto que está esse alvo. Vamos direto falar o nosso tema e a nossa divisa de Missões Rio, que a gente vai trabalhar até o meado agora de agosto, e depois vamos trabalhar o material de missões nacionais. Vamos falar do nosso tema, que é bem fácil? A cidade clama, quem responderá? A nossa cidade clama, quem responderá? Vamos à nossa divisa? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Né? Capítulo 4 de Lucas, versículos 18 e 19 para a nossa meditação. Amados, o Espírito do Senhor está sobre mim, está sobre nós, amados. Ele nos ungiu. Cristo morreu na cruz por nós e no final Ele reina, Ele vive e deixou uma grande missão para a gente, que é ir de fazer discípulos. E esse é o trabalho específico de 8 capelanias que fazem isso. Está aí as 8 capelanias que trabalham para poder abençoar, para poder resgatar almas perdidas, para poder dar força à luta daqueles que precisam. São 8 capelanias importantíssimas, ligadas à Convenção Batista Carioca, que precisa muito das nossas orações, precisa da ajuda ao nosso sustento financeiro. Nós temos poucos missionários, de 20 a 25 missionários. Um alvo de R$600 mil para eles durante 12 meses, R$50 mil por mês. É pouco, amados. As igrejas precisam trabalhar, precisam ajudar. E eles vão multiplicar esse trabalho pela igreja. Existe um voluntário grande hoje, voluntariado grande que trabalha hoje com esses missionários, mas outros precisam ser agregados. A igreja precisa sair, precisa trabalhar e praticar a grande comissão. A cidade clama, quem responderá, somos nós que temos que responder. Deus, através de Jesus Cristo, Ele nos pede para que a gente faça isso. Ele nos motiva, a fazer isso. Deus tem feito milagres, tem feito maravilhas no meio das pandemias, Ele tem nos sustentado, tem guardado a sua igreja, tem sustentado, e que a gente possa estar orando por isso, por essa volta. Amados, vamos seguir em frente. Eu queria falar o alvo para vocês de Missões Rio, mas antes nós vamos ver um vídeo bem rapidinho de uma voluntária que tem trabalhado com o Lar do Ancião, que é lá em Campo Grande. Existe uma luta muito grande para não fechar esse lar. Os recursos não têm dado, não têm chegado. O Lar dos Anciões são irmãos nossos que agora na sua terceira, quarta idade, precisam de apoio e estão lá. E a gente precisa ajudar nisso, e essa irmã vai falar um pouquinho disso. Vamos ver a nossa irmã falar sobre o Lar Batista do Ancião. Graça e paz, queridos. Eu me chamo Luciana Pereira Soares, sou moradora do Recreio dos Bandeirantes e sirvo ao Senhor juntamente com a minha família na Primeira Igreja Batista do Recreio. Conheci o trabalho de Missões Rio, me envolvendo em campanha de mobilização missionária, e desde então tenho percebido a importância de buscarmos aqueles que se haviam perdido aqui mesmo, bem pertinho de nós, em nossa própria cidade. Particularmente, me informei mais e me envolvi mais com a capelania hospitalar, apoiando o trabalho dessa capelania realizado no Lar Batista do Ancião. O Lar Batista do Ancião é um lugar que, ao longo dos anos, tem sido local de darmos, mas de recebermos amor. Realizamos as nossas visitas periodicamente, levamos as nossas doações, participamos do momento devocional com os idosos e também promovemos atividades de interação, atividades de cuidados estéticos, atividades que levem alegria, como já fizemos até um desfile de modas. Eles amam
E sentimos também que eles sentem que a alegria da igreja estar juntamente com eles. Alguns deles fazem parte da Igreja de Cristo, alguns ainda não, mas eles dão amor, eles recebem amor e a palavra de Deus tem sido levada naquele local com excelência. Louva a Deus pelo trabalho de Missões Rio, louva a Deus por cada voluntário, por cada capelão que tem se dedicado. E peço ao Senhor que juntos possamos prosseguir firmes e constantes, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Minha oração hoje é que mais crentes, mais igrejas se envolvam com o trabalho missionário que tem sido realizado no Rio de Janeiro. E o envolvimento pode ser através da sua oração, o envolvimento pode ser através da sua oferta e também do seu voluntariado. Porque a verdade, queridos, é que a cidade clama. E quem responderá? Eu responderei. Vimos lá o que ela falou, o trabalho dela. Nós precisamos estar firmes juntos, porque a Convenção Batista Carioca é responsável por isso e nós precisamos trabalhar. Mas vamos ao nossa composição de alvo, que encerra agora no dia 31, sexta-feira. Você tem a oportunidade ainda de fazer esse alvo, né? Nós temos 32 irmãos, meus queridos, que fizeram até agora R$ 9.760. R$ 9.760. 32 irmãos me mandaram seus alvos. Você pode deixar lá na igreja o seu alvo, que eles vão me avisar. Você pode ligar para mim e você pode mandar para o meu WhatsApp 98801-0636 ou pode me ligar. No WhatsApp você coloca o seu nome e você coloca o valor da sua oferta, que pode ser integralizada até o segundo domingo de outubro. Faça isso, meu amado, não fique de fora nesse desafio, é um grande desafio que o Senhor nos coloca nesses momentos de luta. Não fique de fora dessa campanha. Eu sei também que tem irmãos que contribuem e não fazem o seu alvo. Vocês sabem que a gente não fica controlando se o irmão deu, se ele deixou de dar. Na verdade, esse valor que a gente apura como 9.760, agora 32 irmãos, é para a gente poder, a partir de domingo já, a partir do outro domingo de agosto, a gente começar a dar os valores e a acompanhar e a buscar esse alvo. Lembrando que a gente espera um milagre para poder fazer a nossa feira missionária. Deus ele tem provido grandes bênçãos, mas o tempo ele está encurtando, né? Nossa igreja voltando aos trabalhos, tem muita coisa para ser ajustada, né? A ambientação e como é que a gente vai funcionar. Eu tenho esperança ainda de até o final do ano conseguir fazer alguma coisa para poder ajudar neste alvo. A gente fez um alvo ano passado de R$20 mil e atingimos 29 mil, foi excelente, 139%. E a feira contribui bastante na faixa de R$7 mil. Então pra vocês terem ideia, com esses 9 mil, quase 9.800 que a gente tem, se a gente somasse os 7 da feira, nós teríamos 15. Lembrando que são 2 casas que a gente vai ofertar, Missões Rio e Missões Nacionais, o alvo é um só. Então eu conto com você, continuo orando por isso, pela bênção da sua família, pelo sustento da sua casa, né? Eu aguardo o seu alvo até sexta-feira, porque domingo eu já vou dizer, o alvo fechamos com tantos irmãos fazendo esse alvo. E a gente vai seguir daí. Aprove Deus esse alvo e a gente vai continuar trabalhando e orando por essas 8 capelanias, os nossos missionários e os mais de 500 missionários de missões nacionais, que a gente ainda vai ver trabalho, projeto, a gente vai seguir aí até o final de setembro. Tá bom, amados? Um bom culto, Deus possa estar te abençoando, você e a sua família poderosamente. Que o Senhor possa nos guardar nesse momento. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Então, tendo falado da obra missionária na nossa cidade, as nossas
capelanias e tudo mais, vamos agora fazer o propósito de render nossas vidas em dedicação de vidas e bens, né? No culto presencial, essa é a hora que os crentes em oração levantam-se dos seus lugares e vêm consagrar seus dízimos ao Senhor. Não podemos estar aqui, já enviamos ou estamos enviando nossos valores, mas dedicar a nossa vida é bênção que se renova. Então, enquanto ouvimos um trecho musical, vamos dizer ao Senhor: Senhor, pode contar comigo, nós vamos colocar nossas vidas, nós estamos colocando nossas vidas em Tuas mãos. Dediquemos nossas vidas ao Senhor. Vamos agora, amados, completar esse momento de dedicação, convidando o irmão Herotildes dos Santos Souza para nos conduzir em oração de gratidão. Irmãos, gratidão porque Deus abençoa a nossa vida, utilizando-se da nossa vida. Isso é grande bênção, trabalhar na obra do Senhor. Grande bênção sustentar a causa do Senhor. Oremos com o irmão Herotildes. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai que está no céu, santificado seja o teu nome. Neste momento, Pai amado, quero te colocar, Deus, tuas santas mãos, Pai amado. Todos aqueles, ó Pai amado, que deram seu dízimo e suas ofertas, Pai amado. E até mesmo, meu Pai, aqueles que não puderam contribuir, Pai amado. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um, ó Deus, ricamente, Pai amado. Deus amado, Deus de amor, neste momento, Deus te entrega a vida do mensageiro, Pai amado, desta noite, Pai amado. Que o Senhor venha abençoar a vida dele, Pai amado. Que as palavras que ele vai nos trazer, Pai amado, possa ficar, ó Deus, aplicado em nossos corações. E cada dia, Pai amado, nós possamos aprender mais e mais de Ti, ó meu Pai. Desde já, Deus, te entrego tudo em Tuas santas mãos, Pai amado. Perdoa nossos pecados, perdoa nossas faltas. Esta é a minha oração em nome santo de Jesus, aquele que vive hoje e eternamente. Amém. Prosseguindo no nosso culto, hoje é dia de estudo da carta de Paulo aos Filipenses. E nós trazemos a palavra do pastor Miguel Jacó Mendes Cupanichim para continuar o estudo que vem fazendo toda quarta-feira deste ano. Então nós estamos passando para ele a palavra agora, ele que é tão conhecido nosso pelo seu trabalho de capelania hospitalar, todo o estado e o Brasil conhece o pastor Miguel nessa função, mas aqui na nossa igreja tem ajudado em muitas coisas e temos prazer em receber o pastor Miguel para a fala desta noite. Deus abençoe, pastor Miguel, vamos acompanhá-lo em oração. Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus esteja em seus corações, em suas famílias, no seu lar, na sua casa, e nós vamos estar entrando agora em Filipenses 3, vamos estar estudando a palavra, entendendo a palavra e conhecendo o que Deus na palavra traz a nós. No capítulo 1 de Filipenses, que nós vimos anteriormente, o 1 fala sobre a supremacia
de Cristo. Para mim, o viver é Cristo, segundo a visão de Paulo aos Filipenses. Então, no capítulo 1, nós temos essa construção, esta visão de que a supremacia de Cristo está presente em Paulo. No capítulo 2, nós vemos a primazia do outro, o cuidar do outro. No verso 2, capítulo 2, verso 4, diz assim: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então nós vimos que a construção de Paulo aos Filipenses traz essa proposta, essa construção do olhar de Deus, do olhar de Cristo para a igreja local. E vamos então entender que toda essa jornada nossa, ou a visão bíblica de Paulo aos Filipenses, em que Filipos era uma região então guardada pelo Império Romano, era uma província, e nesse caminhar então Paulo escreve essa carta aos Filipos, a igreja de Filipenses, para que possam entender quanto Deus ama a igreja, quanto o Senhor Jesus ama a igreja e quanto Paulo ama a igreja. E nesse contexto agora de Filipenses 3, de 1 a 11, a gente vai se basear no estudo de hoje, focado nessa construção de Paulo em Filipenses 3, de 1 a 11. Então, pegue a sua Bíblia aí na sua casa, o seu smartphone, o seu celular, abra, por favor, nesses textos e vamos acompanhar este processo que nos fará entender o que Paulo quis trazer à igreja. No verso 3, capítulo 3, verso 1, diz assim: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Guarde esta ideia. A verdade de Deus está sendo atacada, destruída ali em Filipos. Há uma batalha sendo construída para destruir a mensagem do Evangelho. E Paulo então chama a atenção da igreja de Filipos em relação a esse ataque. E o ataque é por pessoas que incentiva ou destrói a visão da igreja, mas ao mesmo tempo chama a atenção. A proposta de um evangelho místico. A ideia aqui em Filipenses 3, a construção que está sendo feita em Filipos, ou na igreja de Filipos, é que pessoas estão trazendo um evangelho meio distorcido, e nos dias de hoje também não é diferente. O evangelho de hoje, em muitos momentos, em muitos casos, vemos um evangelho místico, que se você ali então desenvolver ou crer ou dar o seu dízimo, que você será abençoado, que você fizer isso para Deus, Deus vai te abençoar, ou se você prometer que vai fazer alguma coisa para Deus, você será livre, ou então terá emprego, terá automóvel, terá bens materiais, e isso não é verdade. Deus chama a um compromisso, Jesus chama a um compromisso de profundidade com a palavra. Não uma promessa de bens materiais, mas de bens espirituais. Se você andar com Deus, com certeza, Deus dará a você entendimento, força, compreensão e fará então que você olhe, trabalhe, estude, conheça e desenvolva então esse seu ministério, e o ganho então virá por causa do seu esforço, mas Deus vai abrir as portas, vai abençoar você com a presença, com o carinho, com o cuidado dele. Então, nesse sentido, nós vemos o mundo hoje como que sendo destruído por tantas mensagens, tantas distorções da palavra, trazendo uma figura muito mística, muito simplória, e isso faz com que a igreja comece a perder a visão de não entendimento da palavra. Mas a proposta de Paulo é trazer a visão na palavra, é conhecer a palavra, entender que a palavra tem algo de muita importância para o seu coração, para a sua vida, para a sua mente, para a sua história, para a sua vida eclesiástica. Então, no verso 1, Paulo introduz uma visão de que devemos nos alegrar. Digo-vos, alegrai-vos em quem? Alegrai-vos no Senhor. Ele é o Senhor que nos traz a alegria. Quando você olha para o texto bíblico lá em João, diz assim: no mundo
tereis aflições, mas tenha bom ânimo, deixo-vos a minha paz, deixo-vos a minha esperança, a minha alegria, eu deixo para vocês aquilo que é meu e eu dou a vocês. E Paulo então chama a atenção no versículo 1 nesse sentido para a igreja de Filipos. E para a nossa igreja e para você, alegrai-vos no Senhor. Cristo, Ele é glorificado, Ele é exaltado quando a sua mente, o seu coração, a sua visão, o seu desejo, a forma de você buscar a Deus em Cristo Jesus, a alegria de Deus está em você. Nós não precisamos de uma alegria de fora, mas uma alegria que sai de dentro para fora, e essa alegria está no seu coração, na sua vida, na sua experiência com Deus. E Paulo chama então a atenção nesse sentido a Filipos, igreja de Filipos: alegrai-vos no Senhor. Não se entristeça por qualquer coisa, não se abata por qualquer coisa, mas que a sua vida seja alicerçada, direcionada, firmada na rocha que é Cristo Jesus. Entendendo dessa forma, nós temos aqui uma visão de construção, de que há uma batalha sendo travada, há uma busca sendo feita. Cristo Jesus é a fonte da nossa alegria. Jesus Cristo é a nossa alegria. Quando nós olhamos para os textos bíblicos, para os evangelhos, nós vemos que sempre o Senhor está presente. E Ele traz ao coração humano, à alma humana, à experiência humana, a alegria que vem dEle, mesmo em meio às tribulações, tanto nossas, quanto lá em Filipos, na igreja de Filipos, para a igreja de Jacarepaguá, dizendo que a nossa esperança está em Jesus. O que é interessante nessa jornada, nessa caminhada, o Paulo, ele procura fortalecer e bater na mesma tecla, voltando à palavra, aquilo que vos escrevi. Ele repete as mesmas coisas, e no texto diz assim, né, a mim não me desgosta, e é segurança para vós outros, que eu escreva as mesmas coisas. Voltar sempre para a palavra não é ficar viajando em coisas que anunciam sem ser na palavra. É importante olhar com o olhar de Deus, é importante escrever na tábua do teu coração a palavra de Deus, estar na sua mente a palavra de Deus. No Salmo 119 diz: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, e lâmpada para os meus pés, e a tua palavra e luz para o meu caminho. Então Paulo reforça isso na visão de Filipos, que deveriam entender que o que ele escreve é para estar realmente trabalhando no ensino, uma visão pedagógica em que a palavra precisa estar guardada na sua mente e no seu coração, no meu coração. Não é apenas falar dela, mas vivê-la para a glória de Deus. E entendendo isso, né, quando Paulo então escreve a carta a Filipos, no verso 2 ele chama a atenção para que nós entendamos que lá atrás haviam falsos profetas. Haviam pessoas que estavam distorcendo a palavra, como os dias de hoje também acontecem. Muitas mensagens televisivas, muitas mensagens que você está acompanhando, verifique se está na palavra, se é da palavra, porque estão distorcendo a palavra, estão manipulando a palavra. E a ideia não é manipulação, a ideia é viver esta palavra de tal forma que a sua vida seja construída naquilo que Deus deu a você pela sua palavra. Então vamos compreender isso. No verso 2, Paulo chama a atenção da seguinte forma: acautelai-vos dos cães. Veja aí na sua Bíblia: acautelai-vos dos cães. Hoje, os cães de hoje são mimados. Cães hoje que têm muito mais valor, têm muito mais cuidado do que um ser humano. A ideia de Paulo, quando ele olha nessa questão dos cães no Oriente, os cães eram que meio selvagens, não eram domesticados. Então Paulo chama a atenção que esses falsos pregadores, ou falsos mestres, falsos profetas, estavam como cães selvagens, tentando morder, tentando destruir, tentando minar a igreja de Filipos com outras palavras, com outra visão, que não fosse as cartas que Paulo estava levando à igreja, para que amadurecesse e não servisse então de
de pessoas caídas, de pessoas fáceis de ser dominadas, mas que olhasse na palavra e entendesse que a palavra estava trazendo esperança. Então, irmãos, é preciso tomar cuidado com esses falsos cães, com essas pessoas que têm uma visão de ser manipulados. Então, acautelai-vos, abre os olhos, vigie, não deixe que as pessoas de fora ou com a mensagem distorcida engane você. Porque você precisa conhecer o Evangelho, tanto lá em Filipos como nos dias de hoje. Temos que entender como Deus age e como Deus fala pela sua palavra. Não é a minha palavra, irmãos, é a palavra de Deus que precisa estar no seu coração e na sua mente. Isso que traz a visão de Paulo a Filipos. Nesse sentido também, estar identificando os falsos mestres. É importante olhar, quando nós olhamos aqui o texto, 3:2, acautelai-vos dos maus obreiros, das pessoas que tentam manipular vocês, dos falsos que trazem assim um engodo, uma linguagem muito fácil, de um Deus muito fácil. Viver com Deus não é fácil, dá trabalho. Ser cristão dá trabalho. É preciso andar com o Senhor. O mundo te oferece vários prazeres. O pecado te oferece vários prazeres, mas a consequência do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, irmãos, vamos estar com essa visão. E ainda diz assim: acautelai-vos, acautelai-vos. 3 vezes Paulo fala acautelai-vos, cuidado. A tríplice forma, como nós vemos aqui, ameaçando as igrejas, destruindo as igrejas. E na parte final diz assim: acautelai-vos da falsa circuncisão. A ideia aqui que traz, né, a proposta aqui, Paulo escrevendo em sua carta, traz uma ideia de destruição, de minar aquilo que é prático da igreja, o que é dogma da igreja, que é o ensino da igreja, que é o caminhar da igreja com o Senhor Jesus. Então Paulo chama assim essa ideia de que acautelai-vos dessa circuncisão. E na proposta de Paulo aqui em Filipos, a ideia é que realmente era uma forma de que as pessoas que estavam entrando para a igreja, elas fossem circuncidadas, mas a ideia de cortar, a ideia de destruir, a ideia de cortar as genitálias, cortar os genitais, como que se aquilo fosse uma proposta para que pudesse estar realmente sendo salvo na igreja. E Paulo chama a atenção que isso não é verdade, isso não faz parte, porque a proposta de Paulo é trazer uma proposta de crescimento, de transformação, de uma circuncisão espiritual. Então é importante que essa construção, na visão de Paulo, na igreja de Filipos, essa seita levando uma ideia errônea de que deveriam ser ou ter essa proposta dessa circuncisão, de ter uma marca de que Deus assim iria salvá-los. E não é essa a ideia. Irmãos, não é essa a ideia, nem lá atrás, nem nos dias de hoje. Ninguém podia ser salvo se não seguisse o rito da circuncisão. Essa era a palavra dos falsos obreiros, dos falsos mestres, da ideia da circuncisão para ser salvo. Havia uma seita a seita judaizante, tentando entrar no meio da igreja para uma transformação de uma mudança não muito boa, não real, não verdadeira. Porque a circuncisão que Paulo chama aqui é uma circuncisão da alma, do espírito, da mudança que Deus faz na mente e no coração do ser humano. É uma mudança transformadora, é fé. É quando Deus tem o desejo, e Deus tem o desejo de salvar a humanidade. A salvação não é pelos atos, não é algo que você faça, eu estou aqui salvando, eu estou ajudando, eu estou cuidando, eu estou abençoando, eu estou protegendo, eu estou fazendo boas obras. Não é obras, é a sua graça, é a graça de Deus que traz a salvação ao homem. Não é o poder de você fazer coisas boas, eu fiz coisas boas, então vou para o céu. Não, a salvação é pela graça do Senhor, é a salvação da cruz do Calvário.
para isso é importante que você conheça e entenda o que Paulo escreve na carta, então, aos Filipenses. A salvação é pela graça. Não precisa de homens interferindo na graça de Deus, de homens interferindo na obra de Deus. Deus já fez a sua obra. Deus já enviou Jesus Cristo para que o ser humano, a igreja, entenda a salvação dada pela graça de Deus. Sem isso é difícil. Quando Paulo chama aqui, chamado de cães, esses cães, então, é essa ideia de estar minando, ou comendo, ou destruindo a igreja. Nós não podemos permitir que isso aconteça, mas vivamos na palavra, e da palavra, e na palavra, porque Deus quer que nós sejamos preparados para toda boa obra. A ideia de estar roubando a liberdade, ou então estar aprisionando as pessoas numa falsa doutrina, porque o Senhor nos liberta de todo o pecado, nos transforma uma nova criatura. Então, a ideia dos maus obreiros, quando a gente olha para o texto 3, versículo 2, os maus obreiros que estão aí nos dias de hoje, emissários propagandistas para destruir, desmotivar, tirar a visão de Deus e causar um transtorno, uma destruição, um enfraquecimento da comunhão com Deus. Nós dependemos totalmente da graça de Deus, trabalhando de tal forma que a nossa vida reflita a glória de Deus. Os falsos mestres trabalham contra o querer de Deus, o reino de Deus. É algo que chamam para si, uma glória para si, como se eles fossem realmente deuses. Mas o foco da igreja tem que ser o foco em Deus. Então, pela palavra, precisamos entender isso. Porque essa falsa circuncisão que nós vemos aqui na história de Paulo aos Filipenses, traz uma visão de destruição, de tristeza, de lutas, de destruição mesmo da igreja do Senhor. Mas Deus quer fazer algo muito maior nessa circuncisão, em que Paulo fala em 3:2. É a circuncisão do Espírito. Sermos quebrantados no Espírito, salvos, resgatados, remidos pelo sangue de Jesus. No verso 3:3, vamos entender um pouquinho, diz assim o texto: porque nós é que somos a circuncisão, nós é que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e nos confiamos e não confiamos na carne. O povo de Deus, ele é identificado. O povo de Deus tem o reflexo de Deus. O povo de Deus tem a luz de Deus. Vocês são a verdadeira circuncisão. Vocês são as pessoas transformadas pelo poder de Deus, deixando o velho homem para um novo homem, uma nova criatura. Paulo então chama a atenção. Somos identificados pela adoração. A quem essa adoração é prestada? A Deus. A quem nós prestamos essa adoração, que nós estamos juntos, não somente aqui no templo, mas na sua casa, na sua igreja, em comunhão com a sua família. Nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. Quando nós olhamos para o texto dos evangelhos, aquela mulher samaritana disse: Senhor, onde vamos adorar? Disse: lá no monte, lá no templo. Não disse nem lá e nem cá. Deus procura adoradores que adorem em espírito e em verdade. Então nós somos adoradores de um Deus que sonda o nosso coração, que conhece a nossa intenção e sabe quem nós somos. Então é importante que você louve a Deus, adore a Deus em espírito e em verdade. Que seu vizinho do lado esquerdo, do lado direito, seu vizinho da frente, vizinho de trás, que a sua comunidade, que o seu bairro saiba que você é um servo de Deus, porque você está ali adorando ao Senhor, e o reino de Deus está em você, refletido para as pessoas. Paulo chama ainda a atenção do culto, da nossa adoração, do culto da vida fora do templo. Essa ideia de não só vir ao templo para adorar, mas adorando em todo o tempo, chamando a atenção então dos Filipos, que a igreja de Filipos pudesse andar em adoração em todo o tempo, por onde passassem. Mas esse lado dos falsos mestres tentando destruir essa adoração. Então é importante que você veja isso, que quando você está vivendo a palavra, dificilmente o que vem de fora pode tirar a visão do reino de Deus.
E nessa caminhada ainda, o povo de Deus, ele é identificado como? Num culto da vida, num caminhar da vida, gloriando e glorificando o nome de Jesus. A nossa vida, ela caminha glorificando a Deus. A nossa vida transmite às pessoas, pelas ações, pelos gestos, pelas palavras, de uma forma que a sua vida, ao falar com alguém, ao trabalhar, ao ajudar alguém, o nome de Jesus, o nome do Senhor é glorificado através da sua vida. Mas também temos um problema sério, que os falsos mestres, a sua visão, a sua busca é gloriar-se em si mesmo. Ou pessoas, né? Paulo chama a atenção nesse sentido também da igreja, é de que muitas pessoas, ou muitos líderes, chamam a atenção para si. Olha, eu tenho poder, olha, eu curo, olha, eu faço isso, olha, eu tenho esse poder de oração, eu tenho poder de isso. Não, toda a glória é dada a Deus e não aos homens. Então, irmãos, igreja do Senhor Jesus, o nosso foco, a nossa adoração, o servir está em adorar a Deus em espírito e em verdade, entendendo que toda a glória é a Deus e não aos homens. Homem nenhum tem condições de ser glorificado ou adorado, somente Deus é exaltado, somente Deus é glorificado. A glória é somente de Jesus Cristo. Entendam isso. Quando Paulo chama a atenção dos filipenses, também chama a nossa atenção para o dia de hoje. Não é um homem que faz qualquer coisa, não é um homem que faz milagres. O milagre é de Deus. Às vezes, quando me deparo com alguns irmãos, assim, pastor Miguel, você é um homem de oração, sua oração tem poder. Eu falei, não, o poder é de Deus, irmãos. Não, quando o senhor ora, acontece. Não, quando a gente ora, a gente pede para Deus, e Deus, por bondade, atende ou não a nossa oração. Entendam isso. Não é o poder que a gente tem, é nos esvaziarmos de nós mesmos, para que a glória de Deus nos encha e façamos a sua obra. Então, Paulo chama a atenção de Filipe nesse sentido, que façamos tudo para a glória de Deus, porque o homem se exalta, o homem se acha poderoso, né? E isso traz um problema sério. Quanto mais alto o homem está, maior é a sua queda, maior é o seu machucar, o seu ferir. Então é importante estar sempre em humildade. Nós vemos que nos textos bíblicos, nos evangelhos, diz assim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mas há um problema sério também nesse sentido. Aqui Paulo fala na parte 3b, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Novamente Paulo chama a atenção para não nos gloriarmos na carne, mas nos gloriarmos em Deus. Representa a religião produzida pelo desejo humano. O viver na carne é isso. O poder é meu, a glória é minha, eu faço o que eu quero. Não, Paulo chama a atenção para isso, que nós não devemos gloriar-nos em nós mesmos. Do pó saímos, para o pó voltaremos, seja pobre, seja rico, seja japonês, chinês, brasileiro, alemão, nós somos seres humanos, somos pó. Então Deus chama a atenção para que não vivamos na carne, mas vivamos para a glória do Senhor. Quando você vive para a glória do Senhor, você torna-se uma pessoa em que Deus usa, Deus toca, Deus age, Deus faz com que a sua glória manifeste através de vocês. Então é importante crer e ter essa visão, porque isso faz com que a natureza humana não se baseie ou não se alicerce naquilo que Ele quer, mas naquilo que Deus quer. O Pai Nosso tem uma lição linda. Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus tem que ser soberana, e ela é soberana. Com choro ou sem choro, Deus é soberano, Deus é Senhor, é o Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Essa é a ideia que nós temos, que não vivamos na carne. O que Deus faz por nós é feita em Cristo Jesus. Deus toca em nós, Deus move cada um de nós, porque em nós habita Jesus Cristo. Quando Paulo chama a atenção de Filipe para não viver na carne, essa é a ideia, mas viver no Espírito, em adoração ao Senhor, a obra do Senhor, o resgate do Senhor, a transformação do Senhor, o amor do Senhor, a mudança do Senhor. Então chama a atenção de uma mudança completa, não apenas dizer assim, eu vou fazer, não, Senhor, se Deus quiser, eu farei.
Se Deus quiser, eu viajarei. Se Deus quiser, farei isso ou aquilo. Tá? Isso é bíblico, irmãos. Isso é a palavra de Deus, isso é de Deus. Se Deus quiser, Ele fará. Então é importante que você tenha essa visão. Como Paulo chamou aos Filipenses, chama também a nós. Viver de acordo com a vontade de Deus. O verso 4 e 5. Abra a sua Bíblia aí, olha por favor. 3, verso 4 e 5. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outra pessoa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Então é importante que você conheça. O contraste de Paulo faz dele mesmo. A listagem que ele faz da sua história, privilégios naturais, privilégio eclesiástico. Paulo nasce, ele é judeu, genuinamente judeu. Ele está vivendo ali, mostrando que ele tem todo um processo legal, de mostrar que ele é realmente uma pessoa preparada. Ao 8º dia ele foi circuncidado, como Isaac, como Jesus Cristo. Ao 8º dia ele foi circuncidado, cumprindo a lei judaica. E nesse sentido, então, ele mostra a linhagem de Israel, o seu ancestral, né, mostrando que ele veio da tribo de Benjamim, lá de Jacó, da linhagem de Israel. Paulo tem a sua história preservada nessa caminhada da gente. Paulo está focado, está alicerçado em seus ancestrais, que é a tribo de Benjamim, aonde nós vemos que quanto a história de Paulo fortalece a sua caminhada, a sua vida. Então diz assim: porque nós que somos circuncidados, e no verso 4, bem que eu poderia confiar também na carne. Paulo chama a atenção, Paulo que se coloca como hebreus dos hebreus. Mas no verso 4 ele faz uma listagem dessa construção de quem ele é. E no verso 5 ele diz assim: hebreus de hebreus. Ele falava o aramaico. Então, como uma pessoa, ele tinha uma figura de uma posição firme, de uma história real, de uma história firmada na sua vida como um judeu. Então ele procura então falar de tal forma que a sua vida era alicerçada na lei judaica, na lei de Moisés. Mas os helenitas, eles não tinham muita firmeza, porque eles se convertiam ali, os helenistas, e iam para os judaizantes, uma mistura do grego, não falavam aramaico, mas Paulo falava aramaico, conversava com o povo de Israel em aramaico, trazia no seu estudo a sua história. Então é importante isso. Em segundo lugar, olhando para essa visão de Paulo, do que ele traz como história, é uma pessoa que obedecia à lei. Ele era fariseu ou separado, era um separatista das coisas comuns para agradar a Deus. Não viviam tentando achar uma forma de agradar a Deus. Ele vivia numa forma de que a palavra estivesse nele e obedeceria a Deus, para não pecar contra Deus. Então Paulo era um fariseu nesse sentido. E o zelo de Paulo. Então Paulo era um perseguidor da igreja, porque na sua mente, em obedecer à palavra, estava cumprindo a lei de Deus, para que a lei de Moisés não fosse interferida, e que não deveriam então deturpar a lei de Moisés, ou a lei de Deus. Então Paulo, ele era zeloso, em profunda olhar, em profunda busca, de que ele estaria fazendo a vontade de Deus. Mas ele teve um encontro com Jesus. No caminho de Damasco ele se converteu, e o Senhor falou com ele, então houve uma mudança, mas ele precisou passar por tudo isso e entender. Então ele chama a atenção de Filipos, ou dos filipenses, nessa história. E quarto lugar aqui, ele fala que ele era uma pessoa irrepreensível, uma pessoa obediente, cumpria rigorosamente a lei farisaica, em temor a Deus, em respeito a Deus, em respeito à palavra, em obediência à palavra. Ele tornou-se uma pessoa irrepreensível. O lado bom disto é que ele obedecia então essa visão da palavra do Velho Testamento, até ter o encontro com Jesus. E Paulo teve esse encontro com Jesus. No verso 7 e 8 diz assim: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Gente, o valor do Evangelho, essa visão também de Filipenses 3, do verso 7 e 8, o valor do Evangelho, as vantagens. Paulo
desejava realmente ter esse encontro profundo com Deus, a experiência com Cristo Jesus. As vantagens que para ele, lá no passado, que era viver esta obrigação, esta lei, ele tornou como perda para que ganhasse Cristo. Havia ali um crédito no passado, que quando ele conheceu Jesus, tornou-se em débito, tornou-se em perda, não mais tinha valor, porque o valor maior era a graça do Senhor, era a graça de Cristo, é o amor de Deus na vida dele, através de Jesus. A confiança de Paulo estava agora na graça de Jesus, e não mais naquilo que o homem apresentava, não mais naquilo que o homem queria trazer, mas naquilo que o Senhor trouxe para a vida dele. No verso 8 diz assim, a perda, ele teve como perda aquilo que ele achava que era ganho. Quando você olha hoje para o mundo de hoje, há muitas coisas que as pessoas têm, esse é meu, é para mim, é a minha poupança, é a minha casa, é o meu ouro, é o meu dinheiro. Não é essa a ideia. Quando você olha a ideia da perda, vamos lá para Atos, quando Paulo está naquele barco em meio à tempestade, os marinheiros do capitão resolveu jogar fora todo o material, todo o cereal que traria grana, dinheiro, recurso para eles, mas preferiram jogar fora os cereais para que o barco não afundasse. Houve uma perda grande ali, mas para que todos fossem salvos. E a ideia também aqui, Paulo considera tudo o que ele tinha como poder, como conhecimento, perda por causa de Cristo Jesus. É importante que nós tenhamos essa visão e confiança de que temos que perder para o mundo e ganhar a eternidade, ganhar a presença do Senhor, ganhar a sua bondade, a sua misericórdia, o cuidado e o carinho do Senhor. Então, o valor de Cristo é maior, é mais valioso que os retiros, que os ritos religiosos. Não é apenas sentar aqui e ir embora. Ah, não, me enchi de Deus, agora eu vou sair. Não, é você vir já adorando a Deus e com a família, estar cheio de Deus, sair daqui transbordante e transbordar para as pessoas. É algo valioso, não apenas olhar com olhar material, ou de presunção ou de poder, mas em humildade e ter o Senhor como o seu valor maior. E outro momento aqui, segundo ponto aqui, é o conhecimento. Então, primeiro, o valor de Cristo. Segundo ponto, é o conhecimento de Cristo. Não é uma teoria, mas um mover, um buscar relacional com Deus. Uma intimidade profunda com Deus. Entender como Deus trabalha na sua vida. Não é apenas falar com Ele, mas dialogar com Deus. Eu falo, Deus ouve, Deus fala e você ouve e eu ouço. Não é somente falar, mas é ter intimidade. E Paulo chama a atenção aqui de uma experiência que você vive na sua casa com a sua esposa. Você tem intimidade com ela e ela com você. Ela conhece você, você conhece a sua esposa, você tem com ela um conhecimento profundo. Mas a ideia de que você tenha com Deus esse conhecimento profundo de intimidade, de estar com Ele em intimidade, de falar com Ele em intimidade, de confessar a Ele sua intimidade. Então é importante que você tenha essa construção dessa perda para o mundo, mas o conhecimento para Cristo. Em terceiro lugar também é essa visão do amor de Cristo. O foco de Paulo está em Jesus, não está mais nas coisas que ele trazia conhecimento ou poder ou glória, mas buscando conhecimento e glória de Deus na sua vida, para que vidas fossem salvas. Então, quando Paulo fala aos Filipenses, que o Senhor quer trazer a sua glória, o Senhor quer trazer a sua salvação, o seu amor, e nesse sentido, no quarto momento dessa construção, possuir a Cristo e deixar como refúgio as coisas que não são boas. O texto diz no versículo 6, 8, diz assim: sim, deveras, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo Jesus. Então a ideia de que algo que não seja importante, tudo que nós temos como conhecimento, como poder,
nós acompanhamos hoje essa pandemia, quantas pessoas perderam a sua vida, quantas coisas ficaram para trás. Então Paulo chama a atenção de Filipenses nesse sentido: considero essas coisas que me traziam poder como um refúgio, como algo sem importância. Hoje para mim é sem importância, porque a minha visão está na eternidade. O verso 9 diz assim: a ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então, o conteúdo do Evangelho nessa questão do Filipenses 3, o que o Evangelho tem para nós, ou traz para nós? A ideia da justificação. É obra que é vinda de Deus. Não é o que você acha, o que você faz, mas é o que Deus faz em você. Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Mas a importância que você entenda que a obra de Deus, a glória de Deus, a justificação de Deus, Ele é para nós. Deus trouxe isso para nós, para nos transformarmos, trazendo a ideia de que não mais precisamos viver das coisas que o mundo oferece, da ideia do trapo de imundícia, de coisas que não têm valor, que se joga no lixo, mas de algo que é sublime, porque a nossa justiça é como um farrapo, é descartável. O que eu quero fazer? Não, eu sou justo e vou falar com Deus. Não há um justo sequer, todos pecaram, todos, não há um justo, mas Jesus é o justo, Jesus é o nosso fiador. Jesus disse: está pago, eu paguei por vocês. A justificação é por meio de Cristo, não é por meio do homem, não é por meio das pessoas, não é por meio da mídia, é por meio de Jesus. É a obra de Cristo, justificado diante de Deus. Nós somos justificados diante do Senhor. A justificação não é apenas receber pela fé, a fé é sua. Nós temos a experiência de andar com o Senhor, que a base da justificação não é a fé, mas é a obra de Cristo Jesus, e na obra de Cristo Jesus, a sua fé é firmada na obra de Jesus, então somos salvos, remidos pelo sangue de Jesus. A base da salvação é a obra de Cristo na cruz, a fé é a proposição naquela cruz de Cristo Jesus. Quando você olha para a cruz de Jesus, quando você olha para Jesus, a sua fé ali é firmada nele, então você é salvo. E no verso 10 e 11 de Filipenses 3, a comunhão do Evangelho, a comunhão que temos com o Senhor. Verso 10 e 11 diz o seguinte: para conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão do seu sofrimento, confortando-me com ele na sua morte. E o verso 11, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos, a vida sobre a morte. O Senhor nos deu a vitória sobre a morte, e você que crê em Jesus Cristo é salvo, e você já venceu a morte. A morte de Cristo é o refúgio, é o amor de Deus. A ressurreição de Cristo é o poder de Deus que nos transforma, poder da ressurreição. Cristo é servo, Cristo é vivo, Ele nos deu a vida, quem crê em mim tem a vida eterna, quem não crê, não tem. Então Paulo chama a atenção de Filipenses nesse sentido. Segundo momento então, no verso 10 e 11, sofrimento e a morte faz parte da sua vida. Nós não temos como sair dessa construção. Estais no mundo, o mundo vos odeia, no mundo tereis aflições. Então, como cristãos, nós vamos passar pela mesma dor. O que nos dá a certeza da vitória é quando nós cremos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então nós vamos superar cada momento e vencer. Então, cristão, não é poupado dessa dor, nós passamos por ela também. Então nós somos vencedores porque Ele nos amou. Se Ele nos amou, nós somos vencedores. Qualquer que seja a sua luta, Ele nos dá a vitória, como foi aos Filipenses. Recebe a comunhão da dor de Cristo também. Quando você entende que você foi ressurreto, você foi transformado, você foi moldado e mudado em Cristo Jesus, você é vitorioso. Você tem a vitória, como foi para Filipenses e é para nós hoje. Mas o problema é que o erro, o pecado, nos afasta de Deus e traz mais dor ainda. Então, irmãos, não pequem. Filipenses, não pequem, não errem. O seu foco, o seu olhar está em Jesus. Sofrer pela justiça do Evangelho, isso sim. Trabalhar por Cristo, isso sim. Traz a você conhecimento, força, sabedoria de Deus para vencer este mundo. Então recebe o poder de Deus para fazer a sua obra. Então, Senhor, eis-me aqui e envia-me a mim. Por último, ser cristão é ter
a capacidade de ver a glória de Deus na sua vida. A ressurreição após a morte. Quando nós morremos aqui, estaremos na glória com o Senhor. Entendam isso. É promessa do Senhor, não é minha, é da palavra. E a humilhação para que você seja exaltado. Porque quando aquele que se humilha será exaltado, aquele que se exalta será humilhado. A ideia, isso é bíblico também. Quando você está diante do Senhor, torne-se humilde. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O corpo vai estar revestido da glória do Senhor. Quando nós estivermos indo com o Senhor ou na presença do Senhor, nós não seremos mais os mesmos, mas transformados. Quando Paulo fala aos Filipenses que nós teremos um novo corpo, uma nova glória, porque o Senhor da glória ressuscitou dos mortos e nos deu a vitória. Então, quando Paulo chama a atenção aos Filipenses, também chama a atenção da igreja de hoje. A verdade de Deus tem a sua harmonia. Deus nos abençoe. Amém. Amados, depois da palavra do pastor Miguel, nessa boa carta de Paulo à igreja de Filipos, nós vamos então para o nosso momento de oração. O momento quando tem uma lista e o momento também quando o irmão na sua casa, com a sua família, conversando entre si, estarão orando uns pelos outros e colocando diante de Deus os seus pedidos. Sei que o irmão talvez não guarde todos os nomes, mas enquanto vou falando, vamos colocando diante de Deus os nossos pedidos. Vamos iniciar pedindo oração pelo senhor Eduardo, pai da irmã Beth Lins, como a gente sempre chama. Ele está diagnosticado com Covid, está internado, e nós pedimos aos irmãos que estejam orando pelo senhor Eduardo, a fim de que Deus lhe dê o restabelecimento adequado. Também convido os irmãos a orar pela família do pastor Antonino Melo Santos, da igreja da Gardênia, igreja que é filha da nossa igreja. Como já está muito divulgado, mas pode ser que alguém não saiba, ele sofreu um acidente em casa, na sua casa de Teresópolis, uma queda da escada, entrou em coma e não suportou. Faleceu ontem, terça-feira. Devemos orar por sua esposa, seus filhos, seus netos, pela igreja que perde seu segundo pastor em condições assim diferentes, né? O pastor César, com aquele acidente quando estava no retiro dos pastores, foi uma morte também violenta nesse sentido, e o pastor Antonino, que vinha exercendo um pastorado ali. Foi meu contemporâneo, quando cheguei para o seminário, ele estava no 3º para o 4º ano, depois convivemos na Convenção Carioca, é uma pessoa muito ativa na denominação, foi muito ativa na denominação, valores éticos de altíssima qualidade, empenho pela obra denominacional, educador, mas aprove a Deus chamá-lo à sua presença. Por mais duro que seja o nosso coração, principalmente esse lado humano, mas a Bíblia nos recomenda dar graças. Então, sejam dadas graças pela vida deste servo do Senhor. Voltemos então para os pedidos aqui da nossa linha rotineira. Inalda Santos Barreto, por suas 2 irmãs, a Glaucineide, que faz um tratamento de câncer, e Edneida, que precisou de atendimento hospitalar. Vamos orar pelas 2. Irmão Javé Berlando, os irmãos já me ouviram dizer que é um caso sempre da nossa lembrança. Eu sempre estarei lembrando de Javé Berlanda e a sua luta, a sua esposa, a sua família. Irmão Antônio Pacheco, outro por quem temos tido o cuidado de lembrar sempre. Irmã Regina Célia Mota, que não é nesse momento da nossa igreja, mas aqui esteve, nos ajudou, está seguindo um tratamento também quimioterápico. Pastor Anésio, que eu tinha dado a notícia de que tinha melhorado, realmente melhorou, veio para casa, mas voltou a ter dificuldades. Precisou retornar ao hospital. Oremos pelo pastor Anésio Sarmento. Irmã Helenéia Quirino tem nos colocado o pedido de oração por 2 irmãs, que são as seguintes. Uma se chama Helenice e a outra se chama Amerita. E também tem lembrado da sua tia Teodora Siqueiro, senhora já de uma certa idade, que está lá em Vila Velha. A irmã Tânia Nair Fritz, tem pedido oração por 2 pessoas, sua irmã Sueli
tratamento quimioterápico, e sua mãe, Maria Deschamps. Oremos por essas duas pessoas da família da irmã Tânia Nair Frit. A irmã Helenice Mendonça Moraes, por sua cunhada chamada Marise. Oremos, é tratamento quimioterápico também. Irmão João Carlos Duarte Gil, por sua prima Patrícia, seu lar, algumas dificuldades em casa, dificuldades bastante sérias. Oremos. O casal Ubirajara tem sido também objeto sempre da nossa preocupação, eles vêm lutando com a enfermidade, muitas dores, oremos por eles. A irmã Ana Maria Mendes dos Santos Silva pede orações por Valéria, sua colega, sua amiga, hospitalizada, buscando saúde. Irmã Idenitânia Correia Moura informa que o seu parente, seu primo, que sofreu aquele acidente na Rio Santos, ele está melhorando, está obtendo algumas melhoras e a família está, graças a Deus, feliz. A irmã Diva da Costa Paiva, lembrando o seu primo Alexandre, é médico, passou pela Covid, agora está passando por cirurgia, oremos por ele. Sei que há outros pedidos e eu quero então agora abrir para os casos assim, mais gerais, né? Vamos colocar diante de Deus, amados, essa volta da igreja. Há uma ansiedade grande em voltar, né? Mas não sabem que essa volta será peculiar, né? É o famoso novo normal. Vamos aguardar as instruções, mas vamos voltar. Deus vai nos conduzindo nessa hora. Outras igrejas estão voltando, muitas estão já no final dos seus estudos. Quero dizer, inclusive, que os nossos estudos aqui, protocolo que o pastor Eduardo preparou, já está servindo a outras igrejas que não tinham preparado, nós já passamos para quem pediu e gostaram muito. Vamos então agradecer a Deus esse trabalho e vamos preparar. Outra coisa que devemos colocar diante de Deus, porque vamos fazer nesse momento complicado, nossa campanha missionária. Não estaremos presencialmente, mas a campanha vai andar, nós precisamos dos recursos para sustentação da causa missionária no Rio, primeira fase, depois missões nacionais. A denominação carioca e missões nacionais brasileira, ambas estão esperando pela nossa ajuda, pela nossa sustentação. Então, estejamos em oração nesse momento, lembrando as outras igrejas, lembrando o nosso Estado, lembrando o nosso país, lembrando os nossos governantes, lembrando a recuperação da nossa economia, irmãos, muito necessária pela fonte de emprego que é para a nossa sustentação. Então, amados, diante de Deus, momento missionário, momento de oração que nós nessa hora estaremos levando a efeito e depois, dentro da nossa oração, nós estaremos então colocando diante de Deus a nossa oração e quem nos vai conduzir será o irmão Samuel Roberto da Silva. Oremos. Boa noite, irmãos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Amém? Vamos orar? Bondoso Deus, glorioso Pai, nós te agradecemos pela oportunidade, mais um dia de vida que concede a cada um de nós. Obrigado, Senhor, por nós estarmos vivos nesse tempo de pandemia. Queremos, nesse momento especial, interceder por aqueles irmãos que encontram-se no momento doente, Senhor. O Senhor esteja colocando sua mão poderosa sobre as vidas dessas pessoas, para que elas possam segurar e no tempo certo, ela esteja diante dos outros irmãos, testemunhando a tua mão poderosa sobre a vida delas. Quero pedir também por aqueles que perderam seus entes queridos, Senhor. Se Senhor esteja dando o bálsamo a essas pessoas, essas famílias, consolando nesse momento tão difícil, Senhor. Queremos pedir também, interceder pelo nosso país, Senhor, pelas autoridades federais, estaduais, municipais, que nesse momento tão difícil estejam orientados por Ti, para que tomem decisões corretas, de maneira que afete o menos possível a vida de cada uma pessoa, Senhor. Quero pedir também pela nossa igreja, que nesses tempos difíceis de pandemia, permaneça unido em Cristo Jesus. É o que vos peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Depois desse momento precioso de intercessão, quando lembramos dos nossos irmãos, lembramos da nossa pátria, enfim, nós vamos cantar um hino que é
muito querido também, que leva sempre a gente a um estado de reflexão. O título do hino é Vem, visita a tua igreja. Cantemos essa expressão nessa hora, em alegria, sabendo que Deus, por seu Espírito, não se afasta da sua igreja. Mas cantemos, vem, visita a tua igreja. Depois de louvar a Deus, depois de falar da sua palavra, depois de fazer nossos pedidos, interceder, agradecer pelas vitórias, depois de expressar a Deus o desejo de que Ele sempre esteja conosco, presente na vida da igreja, nós vamos terminar o culto. E desejamos que todos tenhamos uma boa semana, um bom restante de semana, na graça de Deus, e domingo estejamos novamente reunidos com o Domingo dos Adolescentes, dia que a gente celebra, que a gente dá oportunidades, que a gente agradece a Deus pelos adolescentes, pede por suas vidas, período de muita luta, né? O adolescente. Domingo é dia do adolescente, teremos aqui os jovenzinhos de nossa igreja atuando mais diretamente. Nós vamos acompanhar a irmã Késia Carneiro de Almeida. Vamos então orar com a irmã Késia, encerrando o culto. Que Deus dê a todos um final de noite abençoado e um restante de semana com muitas bênçãos. Deus nos abençoe. Oremos com a irmã Késia. Senhor Jesus, quero te agradecer pelo privilégio de poder participar deste culto, Pai. Mesmo que distante, estamos ligados num único propósito. Obrigado, Pai, pela vida do pastor Elias, pela vida dos músicos, da equipe de louvor, pela equipe dos responsáveis do som, Senhor, da filmagem, que tem, Senhor, tão carinhosamente preparado, Senhor, esses cultos, para que assim possamos estar ligados um com o outro, Pai, mesmo que na distância. Senhor, continua nos abençoando, continua nos protegendo, nos guardando, nos livrando de todo mal, Senhor. Sê conosco, nos dê saúde, nos dê paz nos nossos corações. Guarda a família, Senhor, de cada servo teu. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém.
Obrigado por acompanhar a nossa transmissão. Nossos cultos são transmitidos pelo YouTube aos domingos, às 10h15 e às 19 horas. E às quartas-feiras, às 20 horas, horário de Brasília. Para saber mais sobre o nosso trabalho e entrar em contato conosco, acesse o site www.pibjpa.org. Confira também as nossas redes sociais no Facebook e Instagram.